Bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que a nossa semana seja de bênção, que a paz do Senhor, que excede o entendimento, possa estar conosco, possa estar com todos nós, em nome de Jesus, amém? Esperando mais um pouquinho, enquanto isso compartilhe essa live, mande aí para os seus amigos, para que essa palavra possa encontrar corações, que o Senhor hoje possa falar com vidas, assim como o Senhor tem feito comigo, amém? Bom dia Nai, bom dia Joyce, bom dia Amanda, graça e paz. Compartilhem aí essa live, amém? E enquanto as pessoas vão entrando, eu já quero compartilhar com vocês Deuteronômio 28, capítulo 1, 2 e o versículo Deuteronômio 28, versículo 1, 2 e o 8, amém? Bia, bom dia, Deus abençoe, graça e paz. Seja bem-vinda. Deuteronômio 28, versículo 1, 2 e o 8. Amém? Então, quero compartilhar com vocês, mas antes eu quero estar orando e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém? Grande Deus, soberano e eterno, amado Pai, na autoridade do nome do Teu Filho Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, nos apresentando, Senhor, nos colocando na Tua presença, pedindo a Ti, Senhor, meu Deus, que possamos ouvir a Tua voz e tão somente a Tua voz, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, alcançando os nossos corações, Pai. Fazendo em nós, Senhor, o Teu novo, Senhor. Fazendo em nós um novo Teu, Pai. Para que possamos, Senhor, prosseguir, Senhor. Para que possamos, Senhor, marchar adiante, Pai querido. E nessa hora eu peço a Ti, Senhor, que todo impedimento, Senhor, põe por terra agora, na autoridade do nome do Teu Filho, Senhor. Aquilo que tem impedido os Teus filhos, Senhor, de prosperar. O que tem impedido os Teus filhos de alcançar, Senhor meu Deus, por terra agora, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Visita, Senhor, cada uma dessas pessoas que vão entrar nessa live, Pai. Que o Senhor possa visitar os lares, que o Senhor possa visitar a família, que o Senhor possa alcançar, Senhor meu Deus, abundantemente a vida de cada um, Pai. E leva, Senhor, de acordo com a necessidade de cada um, Senhor meu Deus, aquilo que eles precisam, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, eu Te louvo, eu Te agradeço e bendigo e exalto o Teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Bom dia, Van, Deus abençoe seu dia, que a sua semana seja de bênção. Renata, Deus abençoe sua vida. Eu vou compartilhar com vocês algo hoje que se encontra no livro de Deuteronômio, é o capítulo 1, 2 e o capítulo 8, amém? E eu quero ler para vocês então. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, aleluia, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, amém? E lá no versículo 8, diz assim: o Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, aleluia, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor por essa palavra que vem nos ensinar hoje, que vem nos fazer uma pergunta: quem você tem ouvido?
Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a bênção que você espera alcançar? O que você tem esperado de Deus? Porque ele nos diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te ordena, dizendo: se você ouvir a minha voz e você guardar os meus mandamentos. Aí lá no versículo 8 ele diz: o Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo. Ele mesmo, o próprio Deus, está dizendo: o Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Quando eu soube que hoje a live seria eu que faria, o Senhor imediatamente colocou no meu coração: quando você fica inseguro e com medo, você fala: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas ele diz: você está ouvindo a minha voz? Será que você está ouvindo a minha voz? Porque sou eu que estou falando com você. Quando você se achar incapaz, é só você ouvir a voz do Senhor teu Deus. É Ele quem você está ouvindo? É para Ele que os seus ouvidos têm estado atento? Porque eu quero dizer para você que tem promessa de Deus para a tua vida. Tem promessa de Deus para a minha vida. Muitas delas já se cumpriram. Mas aí eu sei que ainda tem muitas bênçãos de Deus para se cumprir. Na sua também, eu creio. Mas qual é a voz que você tem ouvido? Quem você tem ouvido? Para quem você tem corrido na hora da angústia? Quem você tem buscado na hora do teu desespero? Porque quando vem o desespero, quando vem a angústia, quando vem a tristeza, quando vem o desespero, para onde você tem corrido? Qual é o lugar que você tem, para quem você tem emprestado o teu ouvido? Porque aqui esse capítulo diz que: e será que se você ouvir? Mas quem você tem ouvido? Eu aprendo que a gente tem que silenciar. Eu aprendi isso com a pastora Eliane, que ela nos ensinou que a gente precisa silenciar todas as outras vozes e estar atento a ouvir a voz do Senhor teu Deus, assim como um rebanho de ovelha, porque pode ter 1000 ovelhas num rebanho, e quando o pastor dela fala, ele assobia, ela reconhece, ela pode estar à distância que for, ela sabe que é o pastor dela que está falando, que está assobiando, e ela reconhece. Nós somos ovelha de um rebanho, e temos um mestre, temos um pastor, que é o nosso Deus. E quando ele diz para você: precisa fazer isso, você tem feito? Quando ele diz para você: precisa deixar isso, você tem deixado? Não é nesse lugar que eu quero que você esteja? Você tem ouvido? Ou você tem insistido em fazer a tua vontade, viver a tua vontade, fazer do teu jeito e deixando de ouvir a voz do Senhor teu Deus? O que você tem feito? Quem você tem ouvido? Você tem ouvido vozes do mundo? Vozes de pessoas que não têm uma aliança com o seu Senhor, com o seu Deus, que não está no mesmo rebanho que você, que não é orientada pelo mesmo pastor que você? Eu não estou dizendo pastor humano, eu estou dizendo o nosso mestre Jesus. Esse pastor é quem eu estou dizendo. Porque muitas das vezes chega um tempo que as coisas começam a não fluir, começam a não andar, e você fica tentando entender o porquê. Mas quem você está ouvindo? Ele diz: se você ouvir a minha voz, e se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, porque não basta você ouvir, você precisa guardar aquilo que você ouviu. Você precisa guardar a instrução que o seu pastor, que o seu Senhor te deu. Se ele disser para você: não é isso que eu quero para a tua vida, diga amém. Se não é esse o caminho que eu quero que você vá, diga amém. Se ele fechou uma porta, diga amém. Se ele abriu, diga amém. Ele é o Senhor teu Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece a nossa natureza, ele sabe exatamente do que precisamos. Porque a palavra dele também nos diz que ainda antes que nós nascemos,
nascêssemos, quando ainda estávamos no ventre de nossas mães. Ele já conhecia, ele sabia, ele conhecia o nosso nome, ele sabia como seríamos chamados. Ele conhece as tuas necessidades, ele sabe exatamente do que você precisa. Então, quando ele te disser, quando ele te ordenar, ouça, obedeça, guarde os mandamentos dele. Porque ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que você precisa. Muitas das vezes, ele não diz o que você quer ouvir. Ele não diz o que eu quero ouvir. Mas a gente tem que estar atento a ouvir o que ele quer nos dizer, o que ele quer nos ensinar. Porque a gente aprende que a vontade do nosso Deus é boa, é perfeita e é agradável. A vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável. Isso não quer dizer que a sua vontade é a mesma dele e a gente tem que viver a vontade dele e não a nossa. Então a gente tem que estar atento a ouvir. E parar de buscar ouvir outras vozes. A nossa oração tem que ser: Senhor, silencie todas as outras. E que eu possa estar atento a ouvir somente a tua voz. Que eu possa estar atento ao seu chamado. Aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor tem preparado para mim. E que eu tenha, Senhor meu Deus, um coração quebrantado, disposto a obedecer. Disposto a seguir os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus ensinamentos, que são melhores do que os meus infinitamente mais. Porque a gente começa a achar que o que a gente está ouvindo está certo, que o que a gente está ouvindo de vozes externas, não a voz do nosso Deus. Um aconselhamento e a gente às vezes segue e no final a gente descobre que aquilo não era o que Deus queria para a nossa vida. Obviamente que as pessoas que estão ao nosso redor querem o nosso melhor, né? Muitas vezes elas querem dizer palavras de ânimo, de conforto, mas é para o seu bem. Muitas das vezes é para nos massagear. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma porta de emprego que não se abriu, né? A gente vai buscar aconselhamento nas pessoas ao nosso redor e o que as pessoas vão dizer. Ah, mas essa porta não se abriu porque você é bom demais para aquela porta. Aquela porta não era suficiente para você. Uma porta de emprego, tô dizendo, né? Ah, e o salário oferecido lá não era o salário que você merece, porque você é boa demais. São vozes de pessoas querendo massagear o nosso ego, né? Às vezes. Mas a voz do nosso Deus, quando a gente parar para ouvir, muitas das vezes não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer: eu não abri a porta para você porque eu preciso te ensinar que você tem que ser dependente de mim. Você tem que ouvir primeiro o que eu quero te dizer. Você tem que primeiro voltar lá para a casa do oleiro e deixar eu fazer de novo. Porque a gente vem cheio de egos, sabe? De achismo, de eu mesmo, eu sei, eu posso, eu consigo, eu sou boa demais, eu sei fazer, eu sou capaz. Eu tô dando como exemplo uma vaga de emprego, né? E aí o nosso Deus diz assim: não é isso. Você é o que eu disser que você é. Eu, o Senhor teu Deus. Eu. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Hoje ele está te ordenando. Quebra esse orgulho. Quebra tudo e vai para ele. E deixa ele fazer. Porque quantas vezes ele fizer, ele vai melhorar cada vez mais, ele vai aprimorar, ele vai ter cuidado nos detalhes. Se algo na tua vida hoje não está acontecendo, se algo na tua vida hoje não está fluindo como você queria que fluísse, volta para a casa do oleiro, deixa ele fazer, deixa ele reconstruir, deixa ele quebrar, deixa ele mudar. Porque quando ele trouxer de novo para você, ele vai trazer o melhor dele preparado para o melhor de você. Porque ele fez de novo.
A gente precisa aprender a ouvir a voz do nosso Deus. Eu quero dizer que eu, como mãe, e eu fui uma mãe sargentona, assim, os filhos podem dizer isso. Eu sempre disse para eles que o sim e o não para mim tinha o mesmo valor. Sempre teve o mesmo valor. E quando eu dizia não, era não, e eu não voltava atrás pro não. E quando eu dizia sim, vai fazer, ia fazer, porque o sim e o não para mim tinham o mesmo peso. Eles sabem disso. Muitas das vezes eu dizia não, querendo dizer sim, mas eu sabia que aquele não era para o bem. Eu sabia que aquele não ia ensinar mais do que eu dissesse um sim. E algumas das vezes que eu disse sim, querendo dizer não, eu errei. Eu errei. Porque eu disse sim, porque eu queria cuidar, mas na hora o não era mais necessário do que o sim. E eu errei, eu fiz errado. Então o nosso Deus, ele tem esse cuidado. Ele tem esse cuidado de dizer, ouve o que eu tenho para te dizer, meu filho, eu te amo. Eu quero o melhor para você. Mas deixa ser do meu jeito, então ouve a voz do Senhor teu Deus, guarda para você aquilo que ele te disser, porque ele sabe o que é preciso, ele sabe como deve ser feito. Porque a partir do momento que você parar para ouvir a voz do teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você não vai precisar correr atrás de bênção. Você não vai precisar, quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus e tiver o cuidado de guardar os mandamentos dele, aquilo que ele ordenou para você, e filho, isso não é para você, então não faça. Filho, isso não é para tua vida, não faça. Esse não é o lugar que eu quero você, então não vá. Esse não é um ambiente que eu quero você, então não vá. Ouça a voz do Senhor teu Deus, porque ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. E a gente só precisa estar atento a ouvir o que ele tem para nos dizer. Silencie todas as vozes e fique atento à voz do Senhor, seu Deus. Eu creio que grandes coisas acontecerão na tua vida a partir do momento que você se colocar diante dele e dizer, eis-me aqui, Senhor meu Deus, para ouvir a tua voz. Eu quero estar atento a ouvir tão somente a tua voz. Só ela eu quero ouvir, porque eu sei que a partir desse momento, a partir da hora que você ouvir e que você guardar, as bênçãos te alcançarão. Elas correrão atrás de ti. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Tudo aquilo que você desejar, tudo aquilo que o teu coração desejar, Deus vai te abençoar. Porque as bênçãos dele vai te alcançar. Bendito será tu na cidade, no campo, bendito o fruto do teu ventre. Isso quer dizer que os seus filhos serão abençoados. Não será bênção somente para ti, não é só você que vai alcançar essa bênção. Os teus filhos alcançarão, porque a palavra dele diz, bendito o fruto do teu ventre. Se você obedece, se você ouve, se você guarda, o teu ventre é abençoado e tudo que você gerar será abençoado. A tua geração será bendita, os teus filhos serão benditos. Não será somente o teu celeiro que Deus vai cuidar, ele vai cuidar do celeiro da tua geração. Mas ele começa dizendo, será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não é vozes externas, não são vozes do mundo, é a voz do Senhor teu Deus. A bênção dele vai alcançar você, vai alcançar a tua geração. Mas primeiro tem uma ordem aqui. Eu quero te abençoar, meu filho. Eu quero derramar bênção sobre a tua vida, sobre a tua geração. Mas primeiro, ouve a voz do Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos dele, que ele está te ordenando, ele está dizendo, isso é uma ordem. Eu quero te abençoar, porque eu tenho muito para te oferecer, porque a minha vontade para a tua vida é de bênção, é de paz. Mas primeiro você me ouve. Deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu fazer. E depois eu vou acrescentar. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da terra, dos animais, a criação das tuas vacas, os teus rebanhos, tudo aquilo que você tiver vai prosperar, tudo aquilo que você tiver vai aumentar.
Deus vai derramar de 100 por 1 na tua vida. Tem bênçãos de Deus para a tua vida. Tem promessa de Deus para se cumprir na tua vida, mas ainda não se cumpriu. Ah, mas faz tempo que eu estou esperando. E por que não aconteceu? Porque você está ouvindo ele? Você tem deixado de ouvir os seus amigos, o teu parente, você tem deixado de ouvir até muitas das vezes a tua mãe. Deixa de ouvir. Vai para o teu quarto, vai lá para o teu joelho, você e o seu Deus. Deixa ele fazer. Tem bênçãos de Deus para a tua vida, mas ouve a voz do Senhor teu Deus. É isso que ele manda te dizer. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. Ou seja, onde você entrar, a bênção te alcança. Se você sair, a bênção continua te alcançando. Porque ela já foi estabelecida na tua vida. Porque você já obedeceu. Você já entendeu que quem ordena é o seu Deus. Aí você pode entrar e sair, que a bênção continua com você. Você está debaixo de uma bênção. Ela nunca mais vai se apartar de ti. Se você continuar guardando os mandamentos do Senhor teu Deus. Porque tem mandamento para a tua vida. Não é só bênção, a gente não pode achar que o nosso Deus é maravilhoso, e realmente Ele é um Deus de bênção, de prosperidade, de bênçãos abundantes. Sim, Ele é realmente, mas para que isso aconteça, você primeiro precisa ouvir, estar atento. Tem coisas que Deus vai tirar de você, tem coisas que Deus vai impedir que você faça. E quando isso acontecer, entenda, esteja atento a ouvir, a estar sensível ao Espírito, e ele dizer, não é isso que eu quero para você. Só obedeça, tão somente obedeça. Aceite, ouça o que o seu Deus tem para te dizer. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Não vai faltar pão, não vai faltar, vai transbordar. Bendito será o entrares e saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Tá na peleja? Tá na luta? Deus está guerreando por você. Essa luta não é sua, é dele também. E ele já vai entregar para você a vitória. Eu não sei o que você tem passado, qual é a bênção que você está esperando, eu não sei qual é a resposta que você está esperando. Está numa batalha, está numa luta? Continua. A peleja é dele também, ele vai guerrear por você. Só não desista. Viu? Tá faltando emprego? Continue. Continue, porque ele sabe o que é melhor para você, ele vai preparar o melhor para o melhor de você. Mas se ele precisar pegar você e levar para a casa do oleiro, moldar de novo, fazer um vaso novo, deixa ele fazer. Porque ele vai aperfeiçoar. Ele vai fazer cada vez melhor, para entregar o melhor que ele tem para você. Porque não se coloca azeite novo em odre velho. Você não coloca um azeite de boa qualidade num vaso ruim, num odre ruim. Você vai escolher o melhor. Porque se o azeite é bom, a vasilha que o azeite vai tem que ser boa. Não derrama vinho em odre usado, velho, rachado. Você vai sempre procurar o melhor. Então a bênção que ele tem para você é grande. É muito grande e esse vaso tá pequeno. Esse vaso tá com rachadura, ele precisa ser moldado, precisa ser refeito, precisa quebrar de novo. O vaso é ruim, mas o barro é bom. E aí ele vai fazer o que? Ele vai pegar esse mesmo vaso quebrado, trincado, que precisa receber a bênção, e vai levar lá para o oleiro. E ele vai fazer com aquele mesmo barro, vai moldar, vai fechar todas as trincas, vai tirar as imperfeições, vai deixar perfeito, perfeito para receber aquilo que ele quer derramar sobre você. Se você é esse vaso, receba. Se ele te botou lá na prateleira da casa da olaria e tá lá esperando para ser moldado, fique lá. Espera ele fazer, porque o melhor dele vai vir, ele vai fazer. Eu não sei qual é a tua peleja, eu não sei o que você tem enfrentado, mas creia, tem promessas de Deus na tua vida e ela vai se cumprir, porque ele é Deus,
E ele não é Deus para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se ele disse eu vou fazer, ele vai fazer. Ele está dizendo aqui, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os teus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso é promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Esteja atento a ouvir, esteja atento, esteja sensível a ouvir a voz do Senhor teu Deus e deixa Ele fazer quando Ele quiser fazer. Não tenha medo. Tem coisa na tua vida que Deus vai impedir mesmo, porque Ele sabe o que é melhor para você. Está enfrentando dias difíceis? Aleluia! Ele está pelejando por você. A palavra dele diz isso. Ele diz isso. O Senhor entregará os teus inimigos que te levantarem contra ti. Feridos diante de ti, por um caminho sairão, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Vamos colocar outra situação. Eu já estou no emprego, mas estou sendo perseguido. Tem um amigo lá que não me dá paz. Louvado seja Deus, porque ele está pelejando. Ele quem está na luta por você. Ele não vai te colocar sozinho. Ele vai guerrear por você. Ele diz, por 7 caminhos fugirão. 7 caminhos fugirão. Se tem alguém te incomodando, descansa. Tá difícil a peleja? Entrega. O que é que você tem enfrentado? Mas você tem ouvido a voz do Senhor teu Deus? É para Ele que você tem ido? Ou você tem ouvido vozes que não são a dele? Você tem ido buscar conselho por pessoas que não andam com Deus, que não é do mesmo rebanho que você, que não conhece Jesus? E aí qual é o conselho? Larga de mão. Segue. Viu? Não é para você. Mas vai lá para o teu Deus. E ele vai dizer para você. Você ouviu quando eu falei com você? Você teve cuidado de guardar os meus mandamentos? Quando eu te ordenei? Quando eu disse para você, não é isso que eu quero para tua vida. Não é esse o caminho que eu quero que você siga. Não é essa porta que eu quero que você entre. Você teve o cuidado de guardar o meu mandamento quando eu te ordenei? Presta atenção no que você tem feito. Tem promessa de Deus para sua vida e ela vai cumprir, mas quando os teus ouvidos estiverem atentos a ouvir a voz do Senhor teu Deus. Amém? O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor confirmará para si por todo o povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus. Versículo 9. Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome. Aleluia. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti, e o Senhor te fará abundar de bens do fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da terra. Amém? Aleluia, glória a Deus. O Senhor te fará abundar. O Senhor te fará abundar. Quando isso vai acontecer? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E quando tiver o cuidado de ouvir e guardar. Não é só o cuidado de ouvir. Não é só estar atento a ouvir a voz dele. Pastora Eliane, bênção. Te amo, viu? Feliz de você por aqui. Acabei de dizer que eu aprendi com você que a gente precisa silenciar as outras vozes e estar atento à voz do nosso Deus. Porque ele fala, né? A palavra em Deuteronômio 28, capítulo 1 diz: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Então você tem ouvido e você tem guardado. O cuidado aqui é de estar atento a ouvir, estar atento a guardar, e tendo no coração que isso é uma ordenança. Ele está dizendo, porque a palavra dele nos diz
que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Quer que a bênção te alcance? Quer que ela corra atrás de você? Guarda, guarda, ouve e guarda. É isso, eu aprendi com a minha neta Maria Luísa, que ela canta uma musiquinha que fala que a história vai começar, então você pega uma chavinha e fecha a boquinha. É assim, você tem que fazer essa chavinha no ouvido, silenciar vozes externas, aquilo que pessoas estão te dizendo, que estão dizendo, essa porta não era para você porque você é boa demais para essa porta, alimentando o teu ego, alimentando o teu orgulho, quando Deus ama quebrar o orgulho. Ele ama pegar o orgulho da gente e fazer assim, moer, quebrar e fazer de novo. Então para de ouvir isso. Mas você é uma esposa muito boa. Vamos colocar que a situação seja no casamento. Mas é que eu sou boa demais para o meu marido. Ele não me merece. É verdade isso? Como diz a pastora Mônica, é sério. Você se acha boa demais? Então Deus precisa quebrar você no meio, fazer de novo. Bom é Deus. Ele é que é bom. O resto, não. É carne podre. Bom é Deus. Então você precisa estar atento a ouvir, guardar, porque não basta apenas ouvir. E parar de ouvir vozes do mundo, ouvir a voz do Senhor teu Deus. Quando é que Ele vai falar contigo? Quando você estiver sensível, disposta, porque também tem isso. Não é na correria que Ele vai te ouvir. Tem uma hora que Ele quer você e Ele, no secreto. Vai lá pro teu quarto, se tranca lá, diz assim, agora eu vou ficar a sós com o meu Deus. Eu vou ficar a sós com o meu Pai. Vai ser só eu e Ele, e não importa quanto tempo. E não importa que você não precisa abrir a boca. Ele é um Deus que te conhece, Ele conhece você pelo nome. Você estava lá na barriga da tua mãe, lá no mais profundo, e Ele já sabia como é que seria teu nome. Então Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você precisa. Você não precisa abrir a boca. Se você estiver diante dEle, se você se colocar diante dEle, você e Ele no seu secretinho lá, só se coloque diante dEle e Ele vai ouvir o teu coração, porque esse Deus, o meu, o seu, é Deus que sonda coração. Ele sabe o que tem no seu coração. Ele sabe exatamente o que você precisa. Então se coloque dEle, deixa Ele fazer do jeito dEle. Só ouça a voz dEle e guarde. E vai lá, já aconteceu tantas vezes comigo. Tantas vezes eu digo que eu amo contar os meus testemunhos. Eu amo contar as coisas que Deus já fez na minha vida e foram infinitas. Infinitas. E eu sei que ainda tem tantas coisas para acontecer. Eu sei que ainda tem tantas bênçãos de Deus para me alcançar. Mas eu estou atenta a ouvir Ele. Eu estou atenta. Eu não me importo com o que pessoas dizem, com o que vozes do mundo estão dizendo a meu respeito. Porque Ele sabe quem eu sou. Eu me preocupo com o que o meu Deus sabe sobre mim. Eu me preocupo em quem eu sou diante do meu Deus. O que as pessoas dizem não me importa, literalmente não me importa. Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou, foi Ele que me formou. E ainda antes que eu nascesse, Ele já sabia como eu seria atrapalhada, estabanada, esquecida, doida, mas temente ao meu Senhor. Um amor e um temor que eu tenho por esse meu Deus. Eu paro tudo para ouvir Ele, tão somente Ele. Mas bênção já me alcançou e quantas coisas Deus tem feito. Eu vou contar para vocês essa questão de ouvir a voz do meu Deus e silenciar as outras. Foi quando no processo de construir a minha casa, improvável, literalmente improvável, mas as bênçãos dele me alcançam, eu nem preciso ir atrás, porque ele foi acrescentando e ele foi direcionando e eu só fui seguindo o caminho que era para eu seguir. Tinha caminhos mais fáceis ao longo da construção? Tinha, mas era sempre o caminho que ele traçava para mim e eu estava sempre sensível a ouvir. Porque Ele foi direcionando e as coisas foram acontecendo. Eu digo que a minha casa não é a casa mais linda, mas é a minha casa. É a minha casa onde eu tenho paz, onde eu posso descansar.
Porque eu ouvi quando ele disse para mim, chegou o tempo que eu vou exaltar você. Eu vou colocar direção, você vai fazer, você vai conseguir. Eu levei um ano e pouquinho para construir, improvável. Eu quero dizer que quando eu comecei essa casa, eu estava com o nome no Serasa. Eu não posso mentir, eu sou crente. Eu tenho que falar a verdade para você. Talvez seja isso que você esteja passando. Eu estava com o nome no Serasa, não era uma dívida minha, era dívida de uma outra pessoa, mas estava no meu nome, porque eu fui avalista da pessoa. Então eu não tinha condição naquela época de financiar o material. Não podia contar para o marido que o meu nome estava sujo, mas eu fui lá para minha pastora, eu conversei com ela, ela orou comigo, ela disse assim, Deus vai dar a direção daquilo que a gente precisa fazer. Eu não fui buscar aconselhamento com ninguém, eu fui com ela, que me conhecia, sabe quem eu sou. E cheguei lá, eu abri meu coração e disse assim, pastora, eu tô passando por isso, eu tô com o nome no Serasa, eu não posso limpar, eu não posso tirar o meu nome de lá, porque a dívida não é minha, e para eu negociar, eu preciso do CPF da pessoa, e a pessoa não me dá o CPF para eu poder negociar a dívida. Eu fui avalista de um empréstimo, e eu não podia contar isso pro marido, eu não podia, porque se eu contasse isso para ele, eu ia arrumar uma confusão em casa, e o que eu menos queria era confusão. Eu queria prosseguir no plano que Deus tinha traçado para mim, que era plano de paz. Então eu não podia buscar guerra, eu tinha que viver no plano de paz dele, porque o plano de Deus para nós é perfeito. Ele é perfeito. Naquela época eu me desesperei, porque eu queria fazer, mas aí eu fui para minha pastora, ela orou comigo, botou a mão na minha cabeça e disse assim, descansa o teu coração. Descansa o teu coração, porque o teu Deus peleja por você. Não se desespere, porque ele, no tempo certo, as coisas vão se resolver. E eu guardei aquilo, guardei no meu coração, porque ela foi instrumento de Deus para minha vida naquela hora. Ela foi o bálsamo que eu precisava. E eu ouvi e eu descansei, mas eu não deixei de orar. Senhor, dê a oportunidade para que isso seja resolvido. Eu não posso viver desse jeito. E Deus foi direcionando. Porque nosso Deus, o seu Deus é um Deus que conhece o coração, e ele sabia o desejo que tinha no meu coração de resolver aquilo. E eu tô contando isso para você porque daí eu comecei a construção sem crédito, veja bem isso, porque não tinha nome para financiar os materiais. E eu só sei que Deus, um dia eu orei e disse para ele assim, Senhor, eu sei que o rei Salomão foi um homem muito abençoado, mas quando ele teve a oportunidade de pedir para o Senhor, quando o Senhor disse para ele, peça o que quiseres e eu te darei, e ele disse assim, só sabedoria. Só sabedoria. E o Senhor viu que a intenção do coração dele era essa, e o Senhor foi acrescentando na vida dele. Então eu disse para o meu Deus, eu só quero sabedoria, só me direciona para fazer aquilo que é certo, aquilo que vai trazer paz para minha vida e que eu não vou me afundar em dívida, porque eu sei que o teu plano para mim é de paz. E daí, eu acordei no outro dia e acordei e falei pro marido assim, gorducho, vou vender o meu carro. É assim que a minha construção vai começar. E foi tão de Deus, eu tinha parado para ouvir ele dizer para mim, eu vou fazer, e eu acreditei. E eu confiei, e eu guardei. E o dinheiro do meu carro foi tão abençoado. Eu anunciei o carro, a moça se interessou pelo carro, pagou o valor que eu pedi. Ela nem pechinchou, nem questionou. Ela pagou o valor que eu precisava. E esse dinheiro foi tão abençoado, tão abençoado, tão abençoado, que eu consegui levantar as paredes e cobrir a casa. Em 15 dias a casa tinha parede e a casa tinha teto. Vocês não imaginam a felicidade que foi para mim, e foi tão abençoado, porque depois disso Deus foi direcionando e as coisas foram acontecendo, e quando a gente menos esperou, a casa estava em pé. E essa casa traz tão paz para mim, eu disse, ela não é a mais linda, mas é a minha, é a casa que eu amo,
Ela é do jeito que eu queria que ela fosse. Ela é simples, mas tem tanto amor, tem tanto aconchego naquela casa, tem tanta paz naquela casa que quem chega lá sente. Porque eu falo, em cada pedacinho tem o amor de Deus. Tem a bênção de Deus derramada sobre a minha vida, porque a bênção dele me alcançou. E eu não falo isso para me engrandecer, eu falo isso para dizer para você que se você ouvir, se você estiver atento a ouvir a voz do teu Deus e guardar os mandamentos dele, guarde no teu coração. Porque no final, quando você precisar, ele vai sondar o teu coração, porque ele conhece o que tem nele. De tudo que guardares, o rei Salomão dizia isso, de tudo que guardares, guarde o teu coração. Porque no final, quando você não tiver voz para dizer, para falar, ele vai ouvir a voz do teu coração. Ele sabe o que está lá. E essa casa é uma casa de bênção, é uma casa de paz. E eu digo isso porque foi Deus quem me deu ela de presente. Quando ainda estava na construção, que foi naquela primeira fase da Covid, eu fiquei meio espantado, assim, meio assustado com o que estava acontecendo. E eu ia para lá, eu ia na construção e eu tinha uma paz de ficar lá. Aqui podia estar tudo daquele jeito que vocês sabem, mas lá eu tinha paz. Lá eu dormia ao meio aos cimentos, ao meio de resto de construção. E eu dormia. Eu botava um colchão no chão, no meio do poço, eu jogava um pouco de água para apagar o pó. E eu ia para lá e lá eu tinha paz, e lá eu dormia. Faz 3 anos que eu moro lá, para a glória de Deus, para exaltar e glorificar o nome do Senhor, meu Deus. 3 anos que eu tenho paz, que eu durmo. A minha mãe, quando esteve aqui, até falou isso. Ela falou, agora eu entendo por que você não precisa tomar remédio para dormir. Porque a paz que tem aqui faz com que a gente durma, e é verdade. Eu posso estar aflita, angustiada, eu vou embora para minha casa, eu chego lá, tudo aquilo que estava me afligindo, minha casa é casa de paz, porque eu ganhei do Senhor, meu Deus, porque a bênção dele me alcançou. Quando eu fiquei atenta a ouvir e guardar aquilo que ele tinha falado para mim, ele disse, eu vou te abençoar, porque a glória da tua segunda casa será maior do que a primeira. Porque você vai herdar o melhor dessa terra, e eu ouvi, e eu não duvidei. E ainda que pessoas dissessem para mim assim, improvável, não vai conseguir. Mas eu não estava nem aí com o que estavam dizendo. Se o meu Deus tinha falado para mim, eu vou fazer, eu guardei no coração, e ele fez. E ele tem feito abundantemente cada dia mais, porque eu vivo dias de paz. Eu vivo dias de bênção, eu sou feliz, eu sou abençoada. Eu sou abençoada. É isso, Vã, minha casa é um lar. Eu digo isso para minhas filhas, que casa é a estrutura. Lar é o que tem dentro. É isso mesmo, é exatamente isso. Eu tenho um lar. Onde a gente tem paz, onde a gente se reúne, a gente ri, a gente se diverte. Onde os netos dizem assim, o melhor lugar do mundo é a casa da vovó. Mas foi bênção de Deus para minha vida, eu digo sempre isso. Não foi porque eu me esforcei. Hoje, quando eu e o Gorducho, o Gorducho é o esposo, tá, gente? Quando eu e o Gorducho, a gente às vezes deita lá e fica olhando assim, eu falo, Gorducho, essa casa é nossa, bem. Ele fala, foi presente de Deus para nós. Eu falo, realmente foi presente de Deus, porque ainda que a gente se esforçasse o máximo que a gente pudesse, em 1 ano jamais a gente conseguiria. Em um ano, Deus me deu condição para terminar. E hoje eu posso desfrutar. Ela não está pronta 100%, mas eu tenho um lar. Eu tenho aonde voltar. Eu tenho aonde correr quando eu não quero mais ouvir voz de nada e nem de ninguém. Eu corro para lá. Porque lá é o meu lugar secreto. É lá que eu me encontro com o meu Deus. Em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer parte da casa que eu esteja, eu encontro ele. Eu encontro ele porque é casa de paz, é casa de bênção, é onde eu reconheço que o amor de Deus está estabelecido. E eu vivo para fazer a vontade dele mesmo, porque eu tive cuidado de ouvir e guardar a voz do Senhor, meu Deus. Porque eu continuo guardando, e eu continuo silenciando vozes que não são as dele. Eu continuo silenciando vozes de que, se não faz parte do mesmo rebanho, eu não quero ouvir. Eu continuo tendo cuidado de ouvir e guardar os mandamentos do Senhor, meu Deus.
Porque eu falo, eu sou atrapalhada mesmo, eu não me preocupo com o horário, meu celular não tem som, eu sou a pessoa mais atrapalhada que vocês podem. Olha, acho que ninguém conhece mais que eu. Mas pensa numa pessoa que tem um amor e um temor. Eu tenho um amor e um temor, se não agrada o meu Deus, não me agrada. Se não é para agradar, então eu não faço. Eu sempre digo isso para minhas filhas, quando elas eram adolescentes, elas nunca foram meninas de usar roupa muito curta, assim, para a glória de Deus eu falo, porque o meu ventre foi abençoado. Então a minha geração é abençoada. Eu tenho filhos abençoados, eu tenho netos abençoados. Eu não fui uma mãe que tive trabalho, eu sempre digo, fui feliz demais porque o meu ventre foi abençoado e o fruto dele é abençoado. Então os filhos são abençoados, os netos são abençoados. Mas quando começa a ficar mocinha assim, às vezes começa a querer botar um shortinho, uma sainha, e aí saía do quarto e perguntava, mãe, o que você acha? Eu falava, não sei, talvez, tá um pouquinho curto, talvez. Mãe, não tá curto. Eu falava, tudo bem. Se você encontrar Jesus na esquina, você vai dizer, oi Jesus, ou você vai se esconder, né? E essa maquiagem, mãe, como é que tá essa maquiagem? Não sei lá. Se você encontrar Jesus na esquina, se você virar ali a esquina, como é que você vai se esconder dele ou você vai cumprimentá-lo? Você vai dizer, oi Jesus, oi mestre, que bom que eu te encontrei. Então a gente tem que tomar esses cuidados, a gente tem que tomar um cuidado de ter temor, de guardar os mandamentos dele no nosso coração. Eu sempre ensinei isso para eles. Não é sobre mim, não é o que eu acho, lógico que eu sou mãe, eu disse isso, né? Eu ensinei muito eles com não, eu sempre disse mais não do que sim. E elas podem dizer isso quando eu dizia não vai, não vai. O não educa, o não ensina, o não de Deus ensina. Quando ele disser não, acate. Na hora você pode se entristecer, mas tenha certeza que é o melhor dele para você. Porque quando Deus diz sim, sim, a gente fica mimado. A gente fica filho mimado e não cria raízes, não cria base. A gente precisa ouvir não de Deus, que é para nos fortalecer, que é para nos ensinar. Eu entendo que o não de Deus nos coloca na condição de filhos. E filho dependente de pai. Porque quando o filho para de perguntar para o pai sim ou não, é porque ele já não depende mais. Porque ele é autossuficiente. Então ele não tem mais o cuidado de ouvir aquilo que o Senhor teu Deus quer dizer, o que o Pai tem para dizer. Então enquanto ele continuar dizendo não, é porque o amor dele está sobre você. Ele continua trazendo você para cuidar. O não ensina. Eu disse não muitas vezes e continuo dizendo não ainda. Às vezes ainda tem coisas que eu preciso dizer não para eles e eu amo-os incondicionalmente. Mas eu não digo sim todo tempo, porque quem ama de verdade diz não, sem medo de dizer o não. A gente tem que estar preparado para o não de Deus. Parar de achar que a gente é filho mimadinho do papai e o sim dele tem que ser só sim e nunca não. E o que a palavra dele está nos dizendo? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos... Você tem guardado os mandamentos do Senhor, seu Deus? Você tem estado atento a ouvir o que ele tem te falado, o que ele quer te ensinar? Quantos nãos ele tem dito para você? Quantas portas ele tem te fechado? Quanto caminho ele tem te dito? Não é aqui, não é esse caminho, não é essa direção. E você, por teimosia, por ser mimado, quer andar no caminho que não é o caminho que ele quer para você. Esteja atento. Esteja atento, porque as bênçãos dele vai te alcançar. Elas vão correr atrás de você e você não vai precisar fazer nada. Nada. Quando você guardar, quando você ouvir, quando você estiver atento. Assim como foi com a minha vida, assim como tem sido comigo. Porque eu tenho visto bênçãos de Deus estabelecida. Eu falo isso que é para glorificar e exaltar o nome do Senhor, meu Deus, que é digno de receber todo amor e toda adoração. E toda a honra seja dada a ele, porque eu digo que nunca foi por mim. Quando dizem para mim, você criou umas mulheres muito valorosas, eu falo, eu fui instruída pelo Senhor, porque quem sou eu?
Se não fosse a direção dele, se não fosse por amor dele, se não fosse pelo caminho que ele traçou para mim, e eu parei de andar nos caminhos paralelos, eu parei de andar nos caminhos que me distanciavam dele, para poder viver a vida de paz que eu vivo, de bênçãos, para ter essa família tranquila que eu tenho, porque a gente vive em paz, a gente tem paz. A gente ama incondicionalmente um ao outro e a gente cuida incondicionalmente um do outro. É mão estendida todo o tempo, não tem dedo apontado. Nós não temos hábito de apontar dedo para ninguém, a gente estende mão, mas a gente não aponta dedo. Misericórdia de Deus, graça de Deus sobre nós. Quando a gente aprendeu a ouvir a voz dele, quando a gente parou de ouvir o que as pessoas, o que a multidão dizia, quando a gente parou de seguir multidão, e quando a gente entendeu que só existe um caminho, só existe um Senhor, um único Deus, e a Ele é quem nós devemos honra e glória. É para Ele que a gente tem que render todos os dias. É para Ele que a gente tem que entregar todos os dias. De tudo que guardares, guarde o teu coração, guarde o mandamento do Senhor teu Deus no teu coração, para que as bênçãos dele possam correr atrás de você e elas vão te alcançar. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Assim como foi comigo, vai ser com você, porque não somos diferentes. Somos ovelhas de um mesmo pasto, de um mesmo rebanho, de um único mestre. E se você faz parte desse rebanho, se você faz parte desse rebanho que é liderado por esse mestre Jesus Cristo de Nazaré, as bênçãos vão te alcançar. Mas esteja atento a ouvi-lo, esteja atento a guardar aquilo que ele falar com você, mas guarde. Se ele prometeu, ele vai cumprir, não importa o tempo, mas ele vai cumprir. Porque os planos de Deus para mim e para você é de paz. É de bênção. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então que essa semana você tenha o exercício de ouvir, de na sua oração ser que, Senhor meu Deus, fale comigo. Senhor meu Deus, coloque em mim o desejo de te obedecer, o desejo de te seguir, de te servir. E estar atento a te ouvir, Senhor, meu Deus, e guardar, porque a gente está vivendo num tempo que tem um efeito manada aí, né? O efeito manada é aquele que quem está na frente lidera e o resto vai tudo atrás. E como quem está atrás não vê quem está liderando, você não sabe nem o que você está seguindo, nem sabe nem em que direção você está indo. Você não sabe nem aonde essa manada vai te levar. Esse líder dessa manada vai te levar. Porque você está atrás na multidão. Você só está seguindo. Mas você precisa saber quem está à frente disso. Qual é a direção que essa manada, aonde vai te levar. Você precisa parar de seguir multidão e seguir o Senhor teu Deus. Porque Deus vai tratar com você no individual. Ele vai falar com você no individual, ele não vai falar com você na multidão. Se você estiver seguindo uma multidão, não espere que Deus vai falar com você. Porque ele é um Deus que trata com cada um no individual. Por isso ele diz, vai para o teu secreto, fecha a porta do teu quarto e lá o Senhor teu Deus vai falar contigo. Pare de seguir multidão, pare de fazer o que todo mundo está fazendo. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você precisa mostrar para o seu Deus quem você é diante dele. Eu sempre digo, ainda tem uma solteira que é a Natália, eu falo para ela assim, lembra quem você é em Deus. Lembra quem você é em Deus. Se você encontrar Jesus no meio da multidão, como é que você vai se comportar? Você vai se esconder de vergonha ou você vai cumprimentá-lo? Pare de seguir multidão, siga o Senhor teu Deus, ouça a voz do Senhor teu Deus. E pare de seguir esse povo. Lá no meio da multidão ele não vai estar. Mas se você for pro teu secreto com ele, ele vai te ouvir. E aquilo que está no teu coração, ele vai atender. Porque as bênçãos dele vai te alcançar. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus.
Amém? Glória a Deus. Que a tua semana seja de bênçãos, que a tua semana seja de paz, que você possa desfrutar do plano perfeito de Deus para a tua vida. Mas ouça e guarde aquilo que Ele tem falado para você, aquilo que Ele tem preparado para você. Porque se é de paz, você vai viver planos de paz. Eu tenho vivido plano de paz. E eu posso te garantir que é a melhor decisão, é a melhor escolha. Eu nunca vou me arrepender e nunca vou deixar de andar na direção que vai me levar para o céu, que vai me levar ao encontro do meu Jesus, porque eu quero estar diante dele um dia e ser chamada pelo meu nome. Eu quero olhar nos olhos dele e dizer: mestre, eis-me aqui. Como eu tenho dito aqui, eu quero dizer lá: eis-me aqui, mestre, eu consegui. Eu parei de ouvir vozes, eu parei de seguir multidão e eu segui a tua voz e estou aqui. E eu quero te encontrar lá. Eu quero te encontrar na eternidade. Então, comece hoje. Comece hoje. Como diz o meu pastor, pelo amor de Deus, comece hoje. Porque tem bênçãos, tem planos de paz para você. Tem bênçãos para te alcançar, para correr atrás de você. Então, ouça a voz do Senhor teu Deus. E que a tua semana e que os teus dias na terra sejam de paz, de bênção. Que o Senhor continue guardando a tua casa, a tua família. Que o Senhor continue guardando o teu coração. Que as bênçãos do Senhor possam te alcançar aonde você estiver. Você não vai precisar correr atrás dela. Ela vai te alcançar aonde você estiver. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família. E eu quero orar agora por você. Quero que o Senhor te alcance. Então, nessa hora eu apresento a tua vida em oração. Você apresenta a minha quando forem orar. Orem a Deus por mim também. Me apresentem na oração de vocês. Para que eu continue firme e forte, seguindo nessa direção. Amém? Amém? Vou orar por você. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu apresento essas vidas agora a ti, Senhor meu Deus, pedindo que o Senhor, que é um Deus que sonda coração, Pai, o Senhor que nos sonda e nos conhece, Pai, visite cada um, Senhor meu Deus, fortalecendo a vida de cada um, Pai, na tua presença, Senhor meu Deus. Que não falte em nós o desejo de te servir e de te seguir, Senhor meu Deus. Que possamos ser somente teus seguidores, Senhor meu Deus. Que possamos, Senhor meu Deus, esquecer a multidão e nem olhar mais para ela, Pai. Mas que o nosso alvo, Senhor, seja o céu. Que o nosso alvo, Senhor meu Deus, seja te servir, te seguir, Pai querido. Que possamos estar atentas a ouvir a Ti, tão somente a Ti, Pai. Que os nossos corações estejam atentos, Senhor meu Deus, a guardar os Teus mandamentos, Senhor, quando ouvirmos a tua voz, Pai. Então fala com nós, Senhor meu Deus, fala comigo, fala com o teu povo, fala com os teus filhos, Senhor meu Deus. Eu te peço nessa manhã, Pai querido, guarda a vida de cada um, Senhor. Sê com eles, Senhor, nessa semana, que essa semana seja de bênção, que os teus planos perfeitos, Senhor, possa se cumprir na vida dos teus filhos, Pai. Vá de encontro, Senhor, às necessidades dele, entrega a bênção, Senhor. Derrame bênção, Senhor meu Deus, na vida de cada um. Derrama, Senhor meu Deus, do teu bálsamo que traz cura, que traz alívio, Pai. Ó Pai querido, se é porta de emprego que precisa ser aberta, abra, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade, e prepara os teus filhos para que essa porta continue aberta, Senhor meu Deus. Se é no trabalho que eles estão enfrentando lutas, peleje por eles, Senhor meu Deus, acampe anjos, Senhor meu Deus, com espada de fogo desembainhada, para pelejar por eles e guardar a vida de cada um, Senhor meu Deus. Guarda a nossa casa, Senhor, guarda a nossa família, Pai. Proteja, Senhor, a vida dos teus filhos, Pai. Que os teus anjos estejam acampados ao redor da casa, da vida de cada um deles, Pai. Em nome do teu Filho Jesus e na autoridade do nome dele, eu declaro bênção sobre a vida de cada um. Em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Salvador e Senhor,
Compartilhe essa live, compartilhe com seus amigos para que essa palavra possa alcançar a vida deles também, assim como alcançou a minha. Uma semana de bênção para você, Ivan. Deus continue guardando a tua casa, a tua família. Amo vocês, viu? Deus abençoe vocês, Deus abençoe cada um que entrou nessa live, que Deus abençoe e alcance a vida de vocês, que a semana seja de bênção e de paz. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe grandemente. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Tem certeza que quer encerrar? Sim. E aperta onde? Vai.